Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Judiciário de Minas Gerais. O TJMG adota práticas ambientais para construir e reformar instalações mais sustentáveis. Confira. Edificar prédios públicos pensando na sustentabilidade é uma prática que pode garantir economia imediata no uso de recursos naturais e na preservação do meio ambiente. É com esse foco que o programa Sustentabilidade Legal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem se aplicado também à construção civil. Pautada nesse novo conceito de sustentabilidade, a política do Tribunal Mineiro é usar sistemas construtivos que visam, além da economia de água e energia, uma durabilidade maior da edificação e o uso eficiente do espaço. Há muito tempo atrás, a gente vem tentando descobrir sistemas construtivos, uma forma de projetar de forma que dê uma vida útil maior ao prédio, tá? Em todos os aspectos. Quando você dá uma vida útil maior ao prédio, você está sendo sustentável. Esse é um conceito mais recente que a gente tem de sustentabilidade. O Fórum de Santa Luzia, que está na imagem aqui atrás, é um exemplo. Ele tem um sistema estrutural que permite você ter vãos livres, inclusive no teto. Não há vigas que atrapalhem a passagem de eletrocalhas, de tubulação de ar-condicionado, de água. Você tem uma liberdade para trabalhar no entreforro, com sistemas, com a parte de lógica também. Você consegue distribuir melhor, sem nenhum empecilho. E você consegue posicionar paredes que são, no caso, lá são usados o sistema drywall. Drywall são paredes de gesso. Você tem uma estrutura interna metálica, e duas placas de gesso, uma de cada lado, e você forma uma parede. Obviamente, essa placa tem também uma proteção acústica, né, para poder o som de uma sala para outra não interferir. Nessa disposição, com esse sistema, é muito fácil você desmontar e remontar. Dependendo da reforma, no final de semana você consegue fazer. As ações envolvem não só a construção de novos edifícios, mas também a ampliação, a reforma, a manutenção e a utilização das edificações mais antigas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nos prédios antigos, são feitas adaptações voltadas à sustentabilidade. Aqui, por exemplo, há um circuito independente de iluminação. Próximo às janelas, é possível apagar as luzes, aproveitando a luz natural, independente das outras áreas onde não há janelas. Além disso, a eficiência das luminárias também vem aumentando. O nosso setor de manutenção constantemente, junto com de projetos, né, no caso de fórum novo, mas mesmo em fóruns antigos, eles vão trocando as luminárias, colocando luminárias mais eficientes, com menor gasto energético, mas com iluminação igual ou superior às antigas. No uso de água, atualmente um recurso em escassez, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve, em fevereiro de 2015, uma redução de 19,5% no consumo, se comparado com o mesmo período de 2014, gerando uma economia de mais de R$46 mil. Em março deste ano, a economia também foi significativa se comparada a 2014. A casa economizou 14,7% do consumo de água, o que equivale a aproximadamente R$30 mil. Mas o uso de torneiras e a descarga automatizada, e agora, nesse Fórum de Santa Luzia, no novo Fórum de Uberaba e de Uberlândia, o sistema de captação de água. Não foi implantado em Santa Luzia, mas ele tem a capacidade de se fazer. Então, nós vamos agora fazer um projeto para poder implantar a captação. No Fórum de Uberlândia, que deve ficar pronto em 2 anos, de Uberaba, talvez no segundo semestre, eles também têm a capacidade para poder fazer o recolhimento de água. Essa água vai ser reutilizada nos vasos e para o paisagismo. Testemunhas de ações criminais podem receber do Estado medidas protetivas que representam uma segurança de vida. Saiba mais sobre os programas de proteção à testemunha. As cenas de filmes com pessoas que testemunharam algum crime e precisaram ser protegidas não são exclusividade do cinema. You want us to testify against the mafia hitman?
He's gonna come after you either way. Well, your lives are in danger, so we figure you qualify for federal protection under the Witness Security Program. No ano de 1999, o Brasil ganhou a Lei 9.807, que estabelece as normas para a organização e manutenção dos programas de proteção às testemunhas. Conversamos com a diretora de Proteção dos Direitos Humanos em Minas Gerais, que nos falou sobre a execução do programa, que recebeu o nome de Provita. A execução da política de proteção, especificamente do Provita, é do governo de Minas, a Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com uma instituição do terceiro setor que executa esse serviço. Porém, tanto a secretaria quanto essa instituição não trabalham de forma isolada, então a gente trabalha com articulação de rede. A gente tem uma rede parceira que nos auxilia, então a gente conta com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da rede de saúde, de educação, de assistência social. Então, o programa é um programa de articulação de rede. Fazer parte do programa não significa apenas mudar de endereço. Testemunhas que colaboram com investigações e pessoas sob ameaça precisam aceitar as condições para fazer parte do programa. O principal compromisso que ela deve assumir é o sigilo. Ela não pode revelar a sua condição de protegido. Tá? Então, ela vai ter restrições de comunicação, ela vai ter restrições de permanecer em determinados locais, frequentar determinados locais, né? A maior parte dos casos, a pessoa tem que sair do seu local de ameaça, que muitas vezes é o local onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela convive. Então, ela vai ter certas restrições de convívio familiar, de convívio social. Porém, é importante a gente lembrar que o Provita garante proteção também ao núcleo familiar daquela pessoa, né, se o núcleo familiar também estiver sob ameaça. You want to move us someplace else? Until we find them. Após a inclusão da testemunha no programa, serão avaliadas as medidas recomendadas ao caso. Retirar a pessoa do local de ameaça e colocá-lo num pouso em local seguro, né? Fazer articulações com rede de saúde, com rede de educação, trabalhar a reinserção desse protegido no mercado de trabalho. Então, pode ter, em casos excepcionais, a mudança de identificação, por exemplo, com um novo nome, uma nova identidade. Se descumprir as regras, o protegido pode ser desligado do programa. Alguns, na tentativa de retomar a vida de antes, chegam a desistir da proteção. A importância destas medidas se define pela preservação do cidadão e do inquérito, porque a testemunha é também uma prova a ser protegida. Como assegurar que todos os cidadãos sejam igualmente assistidos pelo Poder Judiciário? E também o tratamento hormonal de jovens transexuais. Voltamos daqui a pouco.